Mas afinal, por que a mudança no Código Florestal está provocando tantas divergências? O projeto aprovado na Câmara dos Deputados traz mudanças em relação às áreas de preservação permanente e às reservas legais. As principais são as seguintes: reduz de 30 para 15 metros a área de proteção ao redor dos rios com largura inferior a 10 metros. Em relação às encostas e topos de morro, permite o cultivo de algumas culturas e o pastoreio em áreas elevadas com mais de 1.800 metros, o que é proibido pela lei atual. Mantém o percentual mínimo de vegetação nativa que deveria ser conservado de 80% para a Amazônia, 35% para o Cerrado e 20% para os demais biomas, mas altera o cálculo de reserva legal, permitindo que as áreas de preservação permanente sejam incluídas nessa contagem, o que na prática reduz o tamanho das reservas atuais. O advogado Fábio Feldman foi um dos deputados constituintes que participou da elaboração do capítulo dedicado ao meio ambiente da Constituição Federal e vai nos ajudar a entender melhor os pontos mais polêmicos da proposta em discussão no Congresso Nacional. Eu acredito que o grande fator, o gatilho dessa discussão, se deu no momento que se passou a exigir a cobrança do Código Florestal. Quer dizer, enquanto ninguém cobrava o Código Florestal, não havia problema. E a cobrança, nesse caso, é interessante. Ela se fez pela sociedade, que exige certificação. Quando eu tenho que certificar, ou quando eu tenho que ter acesso ao crédito, e eu tenho que provar que eu estou cumprindo o Código Florestal, você tem duas alternativas. Uma é cumprir e outra mudar a legislação. O que se fez, o que está se tentando fazer, simplesmente é mudar a legislação. Eu acredito que nós temos que realmente fazer grandes mudanças na legislação. Eu acho que temos que fortalecer os órgãos ambientais para que eles possam atender melhor os proprietários rurais, mas não abrir mão do que é importante, da conservação das florestas, das áreas de preservação permanente, da reserva legal, porque é isso que vai garantir, inclusive, o negócio dos proprietários rurais, que são as práticas da agricultura. O texto aprovado na Câmara dos Deputados propõe o perdão das multas por desmatamento em áreas de preservação permanente e de reserva legal anteriores a 2008 e não exige a recuperação das áreas desmatadas ilegalmente. Primeiro, anistia, aqueles que não cumpriram o Código atual. Essa anistia é um sinal muito perigoso para a sociedade brasileira. Qual é o sentimento daquele que cumpre a legislação? Que ele é tolo. Portanto, a anistia, na minha opinião, deve ser condenada porque ela, além de ser discutível do ponto de vista legal, ela é eticamente condenável. A anistia é considerada um incentivo ao descumprimento das leis, favorecendo o desmatamento. Só de março a abril de 2011, a Amazônia perdeu 593 quilômetros quadrados de floresta, o equivalente a 72 mil campos de futebol. Segundo os cientistas, há um risco potencial de quase 7 bilhões de toneladas de carbono acumuladas em diversos tipos de vegetação nativas a serem lançadas na atmosfera. Isso equivale a 30 vezes todo o carbono emitido pela atual frota mundial de carros. Eu acredito que essas modificações elas são negativas à medida em que elas vão, de certa maneira, estimular a não conservação das nossas florestas. E é importante se dizer o seguinte: há um sentido em relação a essa conservação. Quer dizer, no caso de área de preservação permanente, a tragédia serrana, outras tragédias que nós estamos assistindo, se devem ao descumprimento do Código Florestal. Toda vez que nós temos assistido no Brasil um desastre natural, o que nós vemos? Descumprimento da legislação. E eu estou colocando isso porque na polarização proprietários rurais e ambientalistas, se dá a impressão que os ambientalistas estão defendendo alguma coisa abstrata, alguma coisa genérica, que não faz sentido para a sociedade brasileira. Ao contrário, o que nós queremos é conservar para as presentes e para as futuras gerações. No caso das presentes gerações, é diminuir os riscos aos desastres naturais, à perda de propriedade, à perda de vidas. É isso que nós queremos nessa discussão do Código Florestal. Um outro ponto polêmico é a delegação de poder para governos estaduais, com a decisão final sobre o que pode ou não ser plantado para recompor áreas de preservação permanente, como margens de rios. Segundo aspecto é delegar aos estados
o poder de tratar dessas matérias. Imagine você que o estado de Santa Catarina, que tem Mata Atlântica, define uma série de regras e o estado do Paraná, o estado de São Paulo, sobre o mesmo bioma Mata Atlântica, define outras regras. Ou seja, nós temos que ter uma legislação que trata do código em função do bioma, uma legislação única. E o terceiro item diz respeito à questão da propriedade familiar e à questão do módulo. Quer dizer, nós temos que isentar ou temos que ter uma legislação mais flexível para aqueles que praticam agricultura familiar. Esse deve ser o critério e não o critério de tamanho da propriedade. Esse aspecto, na minha opinião, deve ser modificado no Senado e eu acho que o espírito do texto que foi aprovado na Câmara está equivocado. E o outro aspecto também polêmico diz respeito à compensação da PP, área de preservação permanente, na reserva legal. Ou seja, esses são os aspectos que eu espero que sejam refletidos, debatidos no Senado e nós possamos modificar o que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Daqui a pouco a gente continua a falar sobre o Código Florestal Brasileiro e as discussões sobre as mudanças na legislação.